Olá, meus amigos da Verbo Jurídico, professor Vinícius Zopponi aqui com vocês, promotor de justiça, mestre em direito e seu professor aqui pela Verbo. Meus caros, estamos iniciando uma série de aulas de direito constitucional que fazem parte deste super evento bacana que a Verbo preparou para vocês, a primeira maratona da carreira jurídica. Ao longo de toda a semana, vocês já tiveram aulas com diversos professores, tivemos o nosso webinário sobre produtividade nos estudos e hoje vamos conversar sobre direito constitucional. Eu preparei para vocês 3 temas bem importantes para toda e qualquer prova de concurso público de carreiras jurídicas. Então, se você está aí estudando para magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, Delegado de Polícia, enfim, as carreiras jurídicas, fiquem comigo nestes nossos encontros de direito constitucional. Beleza? Meus caros, vamos lá. Eu vou me esconder aqui no cantinho superior da tela e vamos começar a trabalhar. Mas antes disso, eu quero deixar com vocês as minhas redes sociais. Seja o Instagram, seja o meu grupo no Telegram. Eu estou à disposição de vocês para que a gente possa conversar e tirar dúvida sobre direito constitucional, direito administrativo, direito eleitoral, direito financeiro, direito de Ministério Público, né, direito institucional do Ministério Público e também direitos humanos, enfim, as matérias que eu trabalho na docência preparatória para concursos públicos. E eu aproveito o ensejo para convidar vocês para um outro evento que eu conduzo aqui pela Verbo, o evento, a série Jurisprudência em Pauta. Jurisprudência em Pauta é um evento semanal, toda quarta-feira, às 19h30, aqui no canal do YouTube da Verbo. Nós fazemos um estudo da jurisprudência, preponderantemente do Supremo Tribunal Federal. Então, toda quarta-feira eu vou sentar com vocês, a gente vai abrir um informativo e eu vou destacar com vocês os julgados do informativo do Supremo mais relevantes para a prova de concurso. Se você nunca assistiu, eu convido vocês para assistir e o material do Jurisprudência em Pauta, todo final de aula eu disponibilizo no meu grupo aqui do Telegram. E pelo Jurisprudência em Pauta, pessoal, a gente vai estudando os julgados do Supremo de maneira bem aprofundada, fazendo revisões das premissas que o Supremo emprega para construir o seu entendimento. E também, em todo encontro, eu faço sempre um estudo transversal de jurisprudência, de um tema da jurisprudência no STF e no STJ, e a gente sempre encerra os nossos encontros com a resolução de uma questão de prova de 2023 que cobrou jurisprudência. Tá bem bacana o projeto, meus caros, nós já estamos aí com mais de 5, 6 episódios, estamos caminhando ao longo dos informativos de 2023 do STF, tá bom? Fica aí também o convite para vocês. Agora sim, pessoal, vamos trabalhar. E o primeiro tema que eu trago para vocês em direito constitucional diz respeito às comissões parlamentares de inquérito. Tema absolutamente recorrente em provas de concursos para carreiras jurídicas. Vamos lá, meus caros, vamos começar a estudar as comissões parlamentares de inquérito. O ponto de abertura do estudo das CPIs é se recordar da estrutura do Poder Legislativo na nossa Constituição de 88. O Poder Legislativo no Estado brasileiro, desempenha basicamente 2 funções precípuas, 2 funções principais. A primeira delas, bastante evidente, é a função legislativa, a função legiferante, a produção de leis em sentido amplo. Mas não se esqueçam de que o Poder Legislativo no Brasil também tem uma segunda função precípua, que é a função fiscalizatória. A Constituição de 88 coloca de pé um sistema de fiscalização do Estado brasileiro. E o Poder Legislativo desempenha um papel central nesse sistema de controle, de fiscalização dos atos do poder público. O Poder Legislativo atua de maneira precípua, de maneira típica, também na função fiscalizatória. E para desempenhar essa função fiscalizatória, a Constituição de 88 conferiu ao Poder Legislativo alguns mecanismos, alguns instrumentos, alguns poderes. E um deles, um dos mais destacados, está nas comissões parlamentares de inquérito. Tema absolutamente recorrente em prova de concurso, questões que vão da literalidade do texto constitucional até a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E neste nosso primeiro encontro, eu vou direcionar a sua atenção, o seu estudo para
os aspectos da CPI que são cobrados de maneira mais recorrente. E o nosso ponto de partida, agora centralizado na CPI, é a previsão constitucional do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, que já está na tela com vocês. Vamos fazer a leitura para a gente já ficar atento à terminologia, à redação constitucional. Diz lá o artigo 58. As comissões parlamentares de inquérito que terão, marca essa expressão, grifa no seu vademécum, poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, grifa também, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Essa é a previsão constitucional. Nós temos também, meus caros, em regulamentação a essa previsão constitucional, ainda que anterior a 88, uma lei antiga, a Lei 1579 de 1952. Essa é uma lei antiga, não é tão explorada em provas de concurso. Essa lei foi alterada em 2016, é uma lei bem curtinha e as suas disposições acabam sendo abrangidas pelos comentários gerais que se faz no estudo da CPI. Então, pontualmente, eu faço a menção a essa lei e vocês sempre cuidem do seu edital para ver se o seu edital faz menção expressa a essa lei. Acaba ficando um estudo meio redundante, porque aquilo que a gente estuda normalmente em CPI acaba abrangendo o conteúdo da Lei 1579 de 52, tá bom? Mas para o seu material ficar completo, esse é meu primeiro compromisso com vocês, eu deixo também a menção à lei regulamentadora das CPIs. Lei curtinha, vale a pena passar os olhos por ela. Vamos trabalhar então, pessoal. Primeiro ponto na compreensão de uma CPI são as suas funções. Para que serve uma CPI? Muito simples, né? A primeira e principal função de uma CPI é a investigação. Como a gente viu, o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, além da função legiferante, tem também uma função típica de controle ou de fiscalização. E para fazê-lo, o Poder Legislativo poderá investigar fatos. E a CPI é um dos principais instrumentos para o exercício dessa função de controle na perspectiva investigatória. É um mecanismo para um inquérito, uma investigação de natureza parlamentar, conduzida pelo parlamento, conduzida pelo Poder Legislativo. Eu deixo com vocês aí um excerto, um trecho de um julgado de 2005 do Supremo que esclarece ou que ilustra esse primeiro grande predicado, essa primeira grande função de uma CPI. Olha lá que legal. O parlamento recebeu dos cidadãos não só o poder de representação política e a competência para legislar, mas também o mandato para fiscalizar os órgãos e agentes do Estado, respeitados nesse processo de fiscalização os limites materiais e exigências formais estabelecidas pela Constituição Federal. O direito de investigar, que a Constituição da República atribui ao Congresso Nacional e às casas que o compõem, e aí faz menção ao artigo 58, parágrafo 3º, tem no inquérito parlamentar, a CPI, o instrumento mais expressivo de concretização desse relevantíssimo encargo constitucional que traduz a atribuição inerente à própria essência da instituição parlamentar. Beleza. Professor, você colocou funções de uma CPI no plural e está me falando da função mais evidente, que é investigar. Existe alguma outra função para uma CPI a não ser investigar? E existe sim. Existe sim. As CPIs, meus amigos, têm também a função de auxiliar o exercício da função legislativa. A ideia central aqui é a seguinte: a casa legislativa que conduz uma CPI, que instaura, conduz e conclui uma CPI, aprende, aprofunda a sua visão sobre a questão macro que compreende os fatos que estão sendo investigados. E com esse aprendizado institucional do Poder Legislativo, é possível projetar inovações legislativas para enfrentar as causas originárias daquele problema que deu ensejo aos fatos investigados. E vejam que isto não é apenas uma construção teórica, isso ocorre de verdade. Vou dar um exemplo para vocês.
nós tivemos a CPI da pedofilia no Senado Federal. Essa CPI perdurou por 2, quase 3 anos. E ao seu final, além dos resultados da investigação propriamente ditas, que foram compartilhados com o Ministério Público, foram apresentados 14 projetos de lei voltados ao incremento da lei brasileira direcionada à repressão e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E alguns desses projetos já viraram lei. O mais conhecido deles, a CPI da pedofilia é bem antiga, é relativamente antiga, né? O mais conhecido deles é aquela alteração do Código Penal lá de 2009, que criou os crimes contra a dignidade sexual e reformulou o enquadramento do crime de estupro e todas aquelas previsões do artigo 213 seguintes do Código Penal. Bacana? E aí eu deixo para vocês no nosso slide mais um julgado do Supremo Tribunal Federal em que essa faceta, essa segunda função da CPI é reconhecida. Diz lá o Supremo em 2015. As investigações parlamentares podem figurar como ato preparatório ou auxiliar do processo legislativo e das demais ações do Congresso Nacional, na medida em que o direito ao conhecimento constitui pressuposto à realização de suas atividades, as atividades deliberativas do Congresso Nacional. Bacana? Então imagina lá você fazendo uma dissertação sobre CPI e naquela construção introdutória de apresentação das CPIs e das suas funções, você avança para dizer além do óbvio que é a função de investigar da CPI, a função de auxiliar o exercício da função deliberativa. E olha que bacana, as duas funções típicas do Poder Legislativo dialogando-se, interrelacionando dentro do organograma constitucional brasileiro. Vamos lá! Tópico agora absolutamente importante que você precisa ter pronto para enfrentar questões de prova. Requisitos para a criação de uma CPI. Vamos lá, vamos primeiro começar do mnemônico, do quadro que a gente precisa ter na mente, para depois avançar, pessoal, para as construções, as considerações, as complementações de teoria e de jurisprudência. Você tem que saber esses 3 requisitos de cabeça. Não tem como dizer o contrário para vocês. Quais são os requisitos para a criação de uma CPI? Todos eles extraídos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Requisito número 1. O requerimento formulado por 1/3 dos membros da Casa Legislativa. Requisito número 2. Especificação de fato determinado que será objeto de apuração. E requisito número 3, fixação de um prazo certo para a apuração. Vamos lá trabalhar requisito por requisito, ampliando um pouco a nossa análise a título de aprofundamento. Isso aqui tem que estar na memória, tem que estar absorvido, e vamos agora para as considerações mais amplas. Vamos primeiro trabalhar com o requisito do requerimento por 1/3 dos membros da Casa Legislativa. Então, este primeiro requisito diz respeito ao número mínimo de parlamentares que devem apoiar, subscrever, assinar o requerimento de instauração de uma comissão parlamentar de inquérito. O número mínimo é de 1/3 dos membros da Casa Legislativa. E aí a gente precisa projetar esse número para as múltiplas perspectivas de instauração de uma CPI. Então, se a CPI for da Câmara dos Deputados, o requerimento deve contar com o apoio de 1/3 dos deputados federais. Vocês não precisam saber esses números de cabeça, é bom que saibam, né? Uma prova muito cascuda, pode vir alguma coisa assim. Mas nós temos 513 deputados federais, 1/3 corresponde a 171 assinaturas. Se a CPI for do Senado Federal, o requerimento tem que contar com o apoio de 1/3 dos senadores. Senadores, nós temos 81 senadores, 1/3 corresponde a 27 assinaturas. E aí, se a CPI for do Congresso Nacional, nós temos a denominada Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI. E aí a CPMI precisa reunir o apoio de 1/3 da Câmara e de 1/3 do Senado Federal. Beleza? Só para fazer o paralelo, pessoal, eu gosto muito de trabalhar com essas comparações ao longo das aulas, porque
você está aí com a obrigação de saber 100% da matéria, então eu gosto de fazer esses links pontualmente. Então, só para fazer o paralelo, lembre-se que esta fração de um terço é a mesma exigida para propostas de emendas constitucionais oriundas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Lembra lá? Previsão do artigo 60, inciso 1º da Constituição. Professor, você está dando um nó na minha cabeça agora. Não, calma, tranquilo. Estou revisando com vocês rapidamente a fração de um terço. Lá no artigo 60, nos seus incisos, nós temos os legitimados para a propositura de emendas à Constituição. E é possível emenda à Constituição por iniciativa de membros do Congresso Nacional. E a fração exigida para uma proposta de emenda à Constituição oriunda dos membros do Congresso Nacional é de um terço também. Tá bom? Só um parênteses para que você gaste menos memória e decora a fração uma vez só e associa ela a 2 institutos constitucionais. Fecha parênteses, volta para a nossa CPI. O Supremo, meus caros, teve a oportunidade de examinar este requisito para a criação de CPI, né? E dele extrair uma ideia bem importante. Olha só, acompanha que isso aqui cai muito em prova. O Supremo, olhando a Constituição, entendeu o seguinte: quando a Constituição de 88 garante a instauração de uma CPI por requerimento de apenas um terço dos membros da Casa Legislativa, a Constituição está assegurando que a criação de uma CPI é uma prerrogativa político-jurídica das minorias parlamentares. Eu vou repetir. O Supremo olha para o artigo 58, parágrafo 3º, olha para esse primeiro requisito de requerimento formulado por um terço dos membros da Casa Legislativa e diz: essa fração representa que a Constituição quis assegurar às minorias parlamentares o direito, a prerrogativa político-jurídica de criação de uma CPI. Isso é muito importante, a CPI como direito, como prerrogativa de minorias parlamentares, porque a sua instauração decorre do requerimento de apenas um terço dos membros da Casa Legislativa. Eu coloquei para vocês no slide um julgado recente de 2021, mas essa é uma ideia, uma posição bastante consolidada no âmbito do Supremo, né? A CPI é um mecanismo por meio do qual grupos minoritários do Poder Legislativo participam do funcionamento da Casa Legislativa. A CPI integra o Estatuto Constitucional das Minorias Parlamentares. A CPI é um direito contramajoritário, porque ele pode ser exercido pela minoria parlamentar. Todas essas construções que eu estou falando para vocês são todas extraídas da jurisprudência do Supremo quando faz essa construção que eu estou deixando aqui exemplificativamente com o julgado de 2021. Tá bom? Não vou fazer a leitura do julgado, porque essa é a ideia central, já foi apresentada para vocês. Vamos lá, segundo requisito. O segundo requisito para a criação de uma CPI é a especificação do fato determinado que será apurado. Pessoal, vejam, esse é um requisito bem evidente, né? Vamos fazer um paralelo com outras disciplinas. Vocês sabem, quem assiste Jurisprudência em Pauta, que eu gosto de fazer estudos transversais, multidisciplinares, não ficar apenas na caixinha do direito constitucional, porque na sua prova, cada vez mais, você tem sido demandado em questões polivalentes. Então, vamos estudar de maneira polivalente também. Toda vez que o Estado se dispõe a investigar algo, precisa ser declinado, precisa ser especificado, precisa ser determinado o objeto da investigação. No inquérito policial, um instrumento primordial de investigação da persecução penal é exatamente assim. O delegado de polícia, na portaria de instauração do inquérito policial, precisa especificar o seu objeto. Vai se investigar o crime X praticado em tal lugar, em tal dia, por tal pessoa, se não sabe quem é a pessoa, por pessoa a ser investigada, enfim. No inquérito civil, instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público, que também serve para a investigação de fatos que podem dar ensejo à propositura de uma ação civil pública, nós também temos esta baliza. Quando eu, lá na minha Promotoria de Justiça, instauro um inquérito civil, na portaria de instauração eu preciso especificar o objeto.
apurar a suposta falta de atendimento médico na especialidade X, na UBS do bairro tal, no período de tal a tal. Eu preciso declinar o objeto do meu inquérito civil. Inclusive, isso consta da Resolução 23 de 2007 do CNMP, que detalha o inquérito civil e lá no seu artigo 4º estabelece os requisitos de uma portaria de inquérito civil. E um deles é a descrição do fato objeto do inquérito civil. Então, veja, fecha os paralelos, volta para a CPI. CPI é da mesma forma. A CPI, para a instauração da CPI, é também necessário se especificar o fato que vai ser objeto de apuração. E a especificação do fato objeto da CPI serve para evitar uma CPI genérica, uma CPI usada para fazer uma devassa contra alguma pessoa, para virar a vida de alguém, de uma instituição, de uma empresa, de uma pessoa do avesso, né? Procurando ilícitos sem ter um objeto determinado. 2 pontos de atenção agora a título de complementação e aprofundamento. Ponto 1. Fato determinado, requisito para a instauração de CPI, não significa fato único. É possível apurar um conjunto de fatos, desde que todos eles estejam ou sejam determinados. Ponto 2. A determinação do fato no requerimento de criação de uma CPI não impede que a CPI amplie o seu objeto, acaso se identifique no curso dos trabalhos da CPI outros fatos dignos de investigação. E para isso, para ampliação do objeto de uma CPI, basta ocorrer o aditamento do requerimento inicial de criação da CPI, validando-se novamente por 1/3 dos membros do processo do Poder Legislativo. Isso aconteceu, por exemplo, na CPI dos Correios. Na CPI dos Correios, lá em 2007, começou a investigar um conjunto de fatos determinado. No curso da investigação, identificaram outros fatos passíveis de investigação, e aí esses fatos, o objeto da CPI foi ampliado por aditamento subscrito por 1/3 dos membros da Casa Legislativa. Beleza. E quais são os fatos que podem ser objeto de uma CPI? Aqui o Supremo tem uma posição bastante consolidada no seguinte sentido. A CPI pode investigar qualquer fato que se conecte a um assunto inserido na competência legislativa ou na competência fiscalizatória do Poder Legislativo. Então, o fato, se ele estiver conectado à competência legislativa ou à competência fiscalizatória da Casa Legislativa, no caso da União, do Congresso Nacional, estes fatos podem ser objeto de uma CPI, objeto de investigação por intermédio de uma CPI. E por conta disso, meus amigos, os regimentos internos das casas do Congresso Nacional e o próprio Supremo acabam sendo bastante flexíveis sobre os fatos que podem ser objeto de uma CPI. Basicamente, qualquer fato revestido de interesse público pode ser objeto de CPI. Qualquer fato sobre o qual recai a relevância social pode ser objeto de CPI. Atenção agora. A amplitude do interesse público sobre o fato delimita qual é o poder legislativo que detém competência para investigar aquele fato dentro de uma CPI. Então vejam, as CPIs do Congresso Nacional só podem investigar fatos de interesse público nacional, de relevância social nacional. Se o interesse público, se a relevância social for regional ou local, vai sim caber uma CPI, porém, a cargo das assembleias legislativas no âmbito dos estados ou da Câmara dos Vereadores no âmbito municipal. Então, esse requisito é bastante flexível, mas é preciso guardar uma relação de respeito à amplitude do interesse público tutelado. O Congresso Nacional não pode instaurar uma CPI para apurar um fato de interesse público, sim, mas que importa apenas a um dos estados da federação, a um município, por exemplo. Isso daí é CPI no âmbito estadual ou CPI no âmbito municipal. Beleza? Último ponto para a gente praticamente esgotar esse requisito, né? Pode uma CPI investigar fatos praticados na ambiência privada? Tema bastante debatido na doutrina, meus caros. Porém, para as provas, a gente vai levar a posição do STF. Sim,
é possível que CPI investigue fatos de natureza privada, desde que neles se identifique aquele interesse público ou aquela relevância social que eu construí com vocês anteriormente. Essa posição, essa discussão ficou muito nítida, muito clara, muito concretamente enfrentada pelo Supremo quando foi instalada a CPI do futebol. A CPI do futebol deu muito barulho, né? Na época, a CPI do futebol basicamente investigou práticas da CBF. E a CBF é uma entidade privada que não tem nenhuma relação com a administração pública. E, de todo modo, o Supremo Tribunal Federal validou a CPI do futebol, que investigava basicamente o funcionamento da CPF. Inclusive, esse é o segundo julgado aqui que eu trago para vocês. Tá bom? Para encerrar, meus amigos, vamos lá para o terceiro e último requisito de criação de uma CPI, a fixação de um prazo certo para apuração. Vamos lá. Já começo com um julgado do Supremo Tribunal Federal para vocês. Olha lá que interessante. A duração do inquérito parlamentar com poder coercitivo sobre particulares inerentes à sua atividade instrutória, a exposição da honra e da imagem das pessoas, a desconfianças e conjecturas injuriosas, é um dos pontos de tensão dialética entre a CPI e os direitos individuais, cuja solução, pela limitação temporal do funcionamento do órgão, antes se deve entender matéria apropriada à lei do que aos regimentos, donde a recepção do artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 1579/52, que situa no termo final da legislatura, em que constituída o limite intransponível de duração ao qual, com ou sem prorrogação do prazo inicialmente fixado, se há de restringir a atividade de qualquer comissão parlamentar de inquérito. A disciplina da mesma matéria, pelo regimento interno, diz apenas com as conveniências da administração parlamentar. Daqui segue a leitura. Vamos lá. A discussão é sobre prazo da CPI. Nós sabemos que a Constituição fixa a expressão prazo certo. Prazo certo para uma investigação, pessoal, é também algo recorrente em toda e qualquer atividade investigatória do Estado. O inquérito policial tem prazo, o inquérito civil tem prazo, portanto, a CPI vai ter prazo. A discussão é, qual é o prazo? Qual é o prazo de uma CPI? A Constituição de 88 acabou utilizando uma expressão muito ampla. Ela fala apenas em prazo certo. E por conta disso, o Supremo já foi acionado algumas vezes para esclarecer esse ponto. E a posição do Supremo foi construída lá atrás, em 1994, e por isso que eu já comecei fazendo a leitura desse julgado com vocês. Da leitura desse julgado, o Supremo constrói uma jurisprudência que vai se reproduzindo, vai se repetindo nos anos posteriores. E o Supremo nos dá duas referências para esse prazo. Qual que é a referência de prazo de uma CPI? Primeira referência que o Supremo extrai para a gente. A limitação temporal de duração de uma CPI é uma matéria que está sujeita à reserva de lei. E a lei já fixou um limite temporal máximo, que é a previsão da Lei 1579 de 1952. A lei disse que a CPI não pode ultrapassar a legislatura. A legislatura. Agora, com o final da legislatura, todas as CPIs precisam ser extintas. Beleza? Essa é a primeira referência temporal que o Supremo nos dá. O prazo certo de uma CPI, a duração do prazo de uma CPI é objeto de lei, essa lei já existe, é a Lei 1579/52, e ela fixou que o prazo máximo é o final da legislatura. Beleza. Segunda referência do Supremo Tribunal Federal. Tirando esse limite temporal máximo que a lei já fixou, o prazo da CPI é matéria interna corporis. Portanto, cada casa legislativa vai fixar o regime de prazo e as suas perspectivas de prorrogação. Então, afastado aquele prazo máximo de fim de legislatura que a lei já estabeleceu e o Supremo validou, o detalhamento desse prazo, as suas perspectivas de prorrogação, inclusive, é matéria interna corporis, cada casa legislativa vai cuidar do seu jeito. Supremo e o Poder Judiciário não vai pôr a mão ali para dizer que essa CPI está durando muito ou está durando pouco. Isso é matéria interna corporis. Tranquilo?
E com isso, meus amigos, a gente percorreu aqui os requisitos de criação de uma CPI. E com essa nossa primeira entrada, a gente trabalhou com as ideias centrais a uma comissão parlamentar de inquérito. É o tempo que eu tenho para trabalhar com vocês nesse nosso primeiro encontro. Eu convido vocês a nos acompanharem nos encontros subsequentes, nas aulas subsequentes, em que eu vou desenvolver com vocês outros temas. Tá bom? Fica aqui o meu convite e o meu agradecimento a vocês que nos acompanharam, nos assistiram nessa nossa primeira aula. Forte abraço a todos, bons estudos e até a nossa próxima aula.